Dá uma olhada nesse raio-x. Sim, uma reabsorção interna. E a gente sabe que quando a gente tem um paciente com um dente com reabsorção interna, a gente precisa tratar o canal. Bom, e como fazer o tratamento desse canal, né? E o mais difícil, como obturar um dente com uma reabsorção interna como essa. Então eu tô aqui com um modelo da Like Real. Esse modelo aqui é essa radiografia e eu vou aqui com vocês fazer o passo a passo da instrumentação e da obturação. Acompanhe o vídeo até o final que eu tenho todos os passos de como fazer essa obturação de uma maneira fácil e realmente segura. Então, bora lá falar de reabsorção interna. E para a gente fazer esse passo a passo, eu quero primeiramente agradecer a Like Real que me forneceu o modelo para a gente fazer esse passo a passo de maneira tão didática. Então, esse modelinho, ele vem com uma reabsorção interna, ali mais ou menos em terço médio, que é normalmente onde ela aparece. E nesse caso, a gente não tem ainda nenhuma perfuração externa, né? Ela é 100% interna. E os alunos sempre me perguntam, Paula, como que eu vou fazer para instrumentar essas paredes? Porque a minha lima, ela não vai tocar ali naquelas paredes. Será que eu consigo neutralizar? Será que eu consigo fazer toda a remoção do tecido que está aí dentro e depois a obturação desse tecido? Então, eu vou passar mais ou menos o passo a passo aqui que eu faço no consultório nesses casos. Então, quando a gente chega com casos desse jeito, principalmente em centrais ou laterais, ou seja, dentes anteriores, que a gente tem canais e acessos aí bem amplos, a gente primeiro de tudo tem que tirar toda aquela parede que está em volta, né? Aquele teto que está em volta para a gente conseguir realmente enxergar tudo aquilo, né? Então, primeiro de tudo, eu faço uma boa ampliação ali em todo aquele teto, removo todo aquele teto e aquele terço cervical, eu gosto de usar uma lima com uma conicidade um pouco maior para realmente conseguir observar tudo o que está acontecendo e remover ali todo aquele excesso de ombro que existe. Então, gosto muito da lima 3010 da Easy, é uma lima que ela tem um tip 30, então não é uma lima que tão calibrosa para a gente descer dentro do conduto, porém ela tem uma conicidade grande, né? Ela é uma lima com conicidade 10 e eu me mantendo ali só na cervical, vou conseguir realmente ampliar aquele forame para eu conseguir enxergar realmente o que está acontecendo. Esses casos são casos que a gente precisa ver, né? Tudo que está acontecendo ali para a gente conseguir fazer a obturação. Então, a 3010 vai me ajudar a tirar ali toda aquela parte cervical que vai estar atrapalhando ali a nossa visualização. Depois, eu faço um protocolo muito simples. Pessoal, a gente está falando de canal amplo, de canal que realmente lima 15 vai passar ali naquele ápice frouxa. Então, o que eu faço? Eu faço instrumentação rotatória, gosto dos rotatórios, principalmente para canais amplos, onde a gente não tem ali a necessidade da preocupação do movimento reciprocante, porque o rotatório nesses casos já é muito seguro. Então eu faço um protocolo ali de 25,05 até o comprimento de trabalho. Depois eu passo uma 40,05 até o comprimento de trabalho e finalizo ali no ápice, né, para fazer ali realmente a neutralização daquela área mais apical e do nosso forame, finalizo com uma 50,01, ou seja, eu termino o meu conduto fazendo uma instrumentação ali foraminal com uma lima 50. Mas, mesmo assim, nessa área onde existe a reabsorção, a nossa lima não vai tocar. Ela vai ali tocar nas paredes, na verdade, do conduto, mas nessa área abaulada, muitas vezes, provavelmente, né, a gente não vai conseguir esse toque. Então, a gente precisa complementar ainda mais a nossa instrumentação depois da instrumentação com as limas. E como eu faço essa instrumentação?
Aí, pessoal, é onde entra os nossos insertos ultrassônicos e o ultrassom faz toda a diferença nesse caso. Reparem que mesmo com a instrumentação, eu ainda tenho muita parede em volta ali da área onde eu tenho a reabsorção. E aqui a gente está falando de modelo, mas quando a gente fala de dente mesmo e do dente com a reabsorção, muitas vezes essas paredes elas estão envolvidas com tecido e a gente precisa remover esse tecido. Então, primeiro eu estou fazendo aí sem irrigação para vocês verem o movimento. Eu gosto muito desse inserto E3D da Helsa, é um inserto esférico e com ele a gente vai varrer toda essa parede, removendo ali algum ombro, algum teto que ainda esteja atrapalhando a gente na nossa instrumentação, mas principalmente removendo o tecido que fica grudado nessa parede. Então, como eu falei, aí eu mostrei para vocês sem irrigação, mas como eu normalmente faço, eu inundo o meu canal com hipoclorito e meu canalzinho inundado com hipoclorito, eu entro com o meu inserto. Então, além dele fazer a parte mecânica de relar nessas paredes que não foram tocadas pela minha lima, ele também vai estar agitando o hipoclorito e fazendo ali uma neutralização química também, já ajudando na neutralização química do meu hipoclorito. Então, vou fazendo isso. Quando a gente entra com o ultrassom, normalmente o hipoclorito sai um pouco, então a gente faz ali o movimento da limpeza, depois a gente vem, irriga, inunda de novo e faz esse processo quantas vezes forem necessário. A gente precisa ter a certeza de que essa parede vai estar limpa, né? A gente precisa ter ali toda a neutralização. Então, olha só, entro agora com a irrigação, percebem como a solução irrigadora que estava lá dentro sai bem suja, né? E vou fazendo esse processo até que a minha parede seja totalmente limpa. Então, nesse vídeo aqui, a gente mostra, ó, a parede já limpa, então eu consigo ver todas as paredes ali onde a minha reabsorção interna acometeu. Então eu consigo ver que todas as paredes estão limpas. Então, nesse momento, eu começo a ter ali a certeza de que eu iniciei uma neutralização e que a gente vai fazer o restante da instrumentação e depois obturação e vai ter sucesso no tratamento endodôntico. Mas, Paula, já não está pronto? Já não fez a instrumentação com lima? Já não fez ali a remoção do restante do tecido e da parede contaminada com o ultrassom? Sim, fizemos todos esses passos. Mas eu tenho um passo muito importante que eu não pulo jamais, em hipótese alguma, em nenhum tratamento endodôntico. Mas esse principalmente, porque a gente precisa agitar muito bem o hipoclorito dentro do conduto, para ele realmente penetrar dentro dos canalículos dentinários. E lembra que a gente falou, um canal muito amplo, uma reabsorção interna difícil de tocar todas as paredes. Então a gente precisa fazer com que a agitação promovida ali por alguns equipamentos ali, né? Alguns instrumentos que ajudam, faz com que a gente ative mais esse hipoclorito para que a gente tenha uma neutralização ali um pouco melhor. Eu gosto muito de usar a Easy Clean. E a Easy lançou 3 tamanhos de Easy Cleans diferentes. Então, a gente tem a pretinha, que é a 4004, a amarela, a azul, que é a 3004, e a amarelinha, que é a 2004. Para canais amplos como esse, gosto muito da 4004. 4004 vai agitar e promover ali uma neutralização muito maior com esse hipoclorito sendo agitado. Mas, Paula, será que esses agitadores plásticos faz o mesmo trabalho que uma Irrisonic, faz o mesmo trabalho que outros artifícios de agitação que a gente tem no mercado? Pessoal, eu coloquei aqui para vocês até artigos, até um pouquinho
antigos que mostram para gente, então a gente já tem isso em artigos científicos já comprovado, desde, né, antes de 2020. Esse artigo aqui é 2019, mas tem artigos antes disso que falam que realmente quando a gente agita o hipoclorito dentro do canal, a gente tem uma maior remoção de esmerilha e debris e realmente de maior dissolução de tecido dentro do conduto, além de uma maior eficácia antimicrobiana. Então, agitar, a gente tem que agitar de qualquer maneira. Pode ser com ultrassom, pode ser com algum outro artifício plástico, ou enfim, tem vários no mercado, mas a gente precisa agitar. Agora, voltando a falar da Easy Clean, olha esse outro artigo, também já um pouco mais antigo, 2018, mas já provava isso, que a Easy Clean faz o mesmo trabalho que as outras. Então, aqui, ó, comparando com o PUI, com o Endovac, com a SAF, a gente tem uma limpeza muito parecida com a Easy Clean. Então, eu confio sim na Easy Clean e vocês podem sim confiar no movimento da Easy Clean, que ele está fazendo um efeito de agitação, sim, seguro, e que a gente vai conseguir ali fazer a remoção desse esmerilha, a remoção desse tecido, caso ainda tenha tecido dentro do conduto, e uma boa ação antimicrobiana. Bom, depois que a gente fez toda essa agitação, a gente vai fazer uma boa irrigação final, né? Remover todo aquele debris e depois uma boa secagem. Então, depois que a gente seca, olha, a gente vê que realmente o nosso conduto tá limpo, tá livre ali de qualquer debris e qualquer tecido. Então, agora sim, a gente vai começar a obturar. E aí é onde a maior parte dos alunos entram em pesadelo. Como eu vou obturar aquele canal com aquela reabsorção interna gigante lá dentro? Será que eu vou colocar gutta-percha e vou tentar fechar aquilo com gutta-percha? Até um certo tempo atrás, era isso que eu fazia, tá? Colocava cimento, colocava bastante gutta-percha e usava Max-Paden para fazer a termoplastificação daquela guta e tentar condensar aquela guta lá dentro. Hoje em dia não faço mais assim. Então, como eu faço? Bom, primeiro de tudo, pego um cone, provo esse cone. Lembra que eu usei uma lima 4005 e depois eu finalizei com uma 5001 no ápice. Então, agora eu pego um cone 4005, calibro ele em 50 e olha como ele fica bem ajustado no conduto. Exatamente, no conduto, mas não na área da reabsorção. Então, como eu vou fazer essa obturação? Eu obturo com gutta-percha até a altura onde começa a minha reabsorção. E daqui para cima, eu finalizo a minha obturação com cimento biocerâmico reparador. Paula, mas aqui você está mostrando um cimento biocerâmico obturador. Sim, por quê? Porque aí eu não preciso limpar o cimento. Eu vou estar lidando com 2 cimentos biocerâmicos e não preciso fazer a limpeza de um para colocar o outro. Se eu faço a obturação até esse ponto com um cimento resinoso, por exemplo, com um H+, eu tenho que limpar tudo para colocar o meu reparador depois. Então, eu gosto de já utilizar o cimento biocerâmico obturador. Então, eu coloco ele dentro do conduto. Aqui eu estou usando o N-Root da Simo. É um cimento novo no mercado, mas tenho usado bastante, gostado bastante da fluidez dele e do aspecto que ele fica dentro do canal. A partir do momento que eu coloco, então, ele lá até aquele terço médio, né, antes da minha reabsorção, eu já coloco o cone em posição, que já foi provado. Faço um movimento de vai e vem para ter certeza de que o meu cimento penetrou lá dentro do conduto.
E depois eu venho com o meu termocompactador e removo a minha gutapercha da linha ali aonde inicia a nossa reabsorção interna para cima. Minha guta vai ficar só lá embaixo. Então eu faço esse corte com o termocompactador, é muito mais fácil. Esse aí é um termocompactador da Easy, chama Guta Easy Pack. Uso bastante, gosto bastante dele. E depois que a gente faz o corte, a gente vem com condensadores de Paiva e finaliza a condensação de toda essa guta até o início da minha reabsorção interna. Então ela fica bem compactada. E daqui agora para cima, eu vou fazer a obturação com um cimento biocerâmico reparador. Nesse caso, eu escolhi o Simo HP. Como eu faço a manipulação desse cimento? Eu não faço ele tão durinho e na consistência putting, que normalmente as pessoas fazem para fazer perfurações, para fazer ali reparações de reabsorções externas. Não, eu faço ele um pouquinho mais mole, porque ele mais molinho eu consigo colocar ele dentro do conduto com a mesma Easy Clean que a gente usou para fazer a agitação. Então, olha só, a hora que ele fica nessa consistência de pastinha, ó, com uma Easy Clean, eu consigo levar ele lá para baixo, agitando ele. E aí, depois que eu tenho uma quantidade ali razoável desse cimento dentro do conduto, aí sim eu venho condensando ele lá dentro. Então, coloco bastante. Lembrando que é um canal amplo, então a quantidade de cimento precisa ser ali uma quantidade que vai ficar condensada em todas as paredes e realmente fechar ali toda aquela área que foi acometida pela reabsorção interna. Então, eu vou colocando com a Easy Clean, ó, até eu ter a certeza que eu tenho uma quantidade legal de cimento lá dentro. Lembra que a gente fez uma consistência de pastinha? Então, essa consistência de pastinha é uma consistência com um pouco mais de umidade. Então, eu venho com o condensador, mas antes de colocar o condensador, eu coloco uma gaze ou um algodão, alguma coisa que vá absorver ali o excesso de umidade enquanto a gente está condensando. Então, eu coloco ali, eu gosto muito de usar gaze estéreo. Então, eu coloco um pedacinho de gaze e vou condensando por cima dessa gaze. Essa gaze vai me ajudar, ó, a tirar a umidade desse cimento. E aí, depois que eu tiro esse excesso de umidade, eu venho com os condensadores e continuo condensando até eu ter certeza de que toda a minha área de reabsorção interna foi preenchida com esse cimento reparador. Se precisar colocar um pouco mais de cimento, a gente coloca mais. Mas a gente vai forçando ali um pouquinho com o condensador realmente para ter certeza de que isso foi bem obturado. E aí, como a gente sabe que esse canal ficou bem obturado? Raio-X, né, gente? Então, tira o raio-X e no raio-X a gente vai saber se aquilo tá bem obturadinho ou não. Então, se vocês repararem até essa linha aqui tá obturado com cimento obturador e guta percha, e daqui para cima foi colocado o biocerâmico reparador. Então, aqui eu ainda não tinha limpado as paredes. Depois que eu tenho certeza que tá tudo bem obturadinho, eu venho com uma gaze úmida e limpo as paredes, deixo tudo limpinho, livre de cimento, para depois fazer aí a formação da camada híbrida para receber o adesivo, a resina e fechar essa cavidade aí o mais hermeticamente possível. Está aí a minha obturação de uma reabsorção interna. E aí eu quero saber de vocês, gostaram? Fazem diferente?
Como fazem diferente? Será que tem mais alguma dica para dar aí pra gente? Tô aqui esperando o comentário de vocês. E aí, gostaram do passo a passo? Então fiquem ligadinhos no nosso canal do YouTube. Aproveitem e se inscrevam para receber as notificações de novas aulas, novos conteúdos, enfim, tudo para vocês terem conteúdo de endodontia de excelência na casa de vocês.